Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos conseguem me ver e me ouvir bem aí do outro lado? Eu sempre faço essa pergunta no começo das nossas lives aqui no nosso Instagram do curso Dentista e Militar, para eu ter certeza que realmente a gente pode começar o nosso bate-papo para valer. Então, me digam por favor aqui nos comentários se todos aí estão conseguindo me ver e me ouvir bem aí do outro lado. Se o microfone está beleza para vocês, se não tem nenhum ruído, se está tudo certo, que aí a gente começa o nosso bate-papo para valer. E aí, enquanto vocês vão me respondendo aqui, eu vou só fazendo alguns ajustes aqui na nossa live, especialmente de moderação, para a gente poder começar, beleza? Tá tudo certo por aí? Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou só acertando essa moderação, como eu falei para vocês aqui, tá bom? Deixa eu enviar aqui o pedido. Pronto, de moderação tá tudo certo. Pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo já respondeu positivamente, né? Então todo mundo consegue me ver, me ouvir bem. A gente consegue então começar a nossa live aqui para valer. Então, pessoal, antes até da gente começar esse bate-papo aqui e de eu apresentar, né, o tema da nossa conversa de hoje aqui, é importante rapidamente eu me apresentar para aquelas pessoas que, porventura, né, estejam chegando aqui no nosso perfil do Instagram do curso Dentista e Militar hoje, né, aquelas pessoas que talvez ainda não me conheçam bem. Então, pessoal, para essas pessoas, tá? Eu me chamo Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. Eu passei nesse concurso no ano de 2014 em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora e com a intenção de ajudar outros dentistas como vocês, que estão me acompanhando aqui nessa live hoje, a alcançar a aprovação não só nesse concurso do Exército, mas nos outros dois concursos das Forças Armadas também. Eu falo aqui, obviamente, dos concursos da Aeronáutica, né, do concurso da Marinha. Eu criei, então, o curso Dentista e Militar. E esse objetivo, né, de ajudar dentistas a alcançar esse objetivo que eu alcancei lá atrás também, modéstia à parte, pessoal, ele vem sendo bem cumprido. Né? Prova disso é que nessa altura do campeonato, né, da nossa história, já tivemos alunos que passaram nos 3 concursos das Forças Armadas. E falando em aprovação, né, o tema da nossa live tem tudo a ver com aprovação. Né? Já eu vou chamar aqui para conversar com a gente a Marcela Malaguti, que foi aluna nossa no ciclo de concursos de 2025, né, nesse ciclo que está se encerrando agora no início de 2026, né? Esse é o período que os concursos encerram, né, os seus processos seletivos e começam os outros, né? Então, a Marcela, pessoal, ela foi aprovada em segundo lugar para implantodontia no concurso da Marinha em 2025. Esse que é disparadamente, tá? Eu não gosto de usar a palavra difícil, tá? Difícil é para quem não domina, né, o que está fazendo. Mas a gente pode dizer aqui categoricamente que esse concurso da Marinha, que ela foi aprovada, né, em segundo lugar para implantodontia, é certamente o mais exigente desses 3 das Forças Armadas aqui, comparando com o Exército e a Aeronáutica. E, consequentemente, é um dos mais exigentes do Brasil para dentistas, se não for o mais exigente no Brasil para dentistas. Então, o que ela conquistou não é pouca coisa, até porque ela conseguiu ser aprovada nesse concurso com 3 meses de estudo. Como eu falei, anunciando essa live aqui no nosso Instagram, né, nos e-mails que eu enviei para quem está cadastrado na nossa lista de contatos, se esse não foi o resultado mais expressivo da história desses concursos, olha, ele com certeza absoluta foi um dos mais, tá? Então hoje, pessoal, a Marcela, ela vai compartilhar, né, a história dela com vocês aqui. Tem muitos obstáculos, né? Muitos desafios que certamente ela teve que superar para conseguir um resultado desse. Então ela tem muita coisa para ensinar para vocês. Então prestem bastante atenção do começo ao fim, tá? Mandem as perguntas que vocês tiverem também. A gente só não vai parar para responder vocês no meio da conversa, para a gente não perder o nosso fluxo aqui, mas ao final a gente vai parar e vai responder todos vocês, tá? E claro, né, ela vai compartilhar também, além de tirar dúvidas, contar a história dela, ela vai compartilhar dicas de preparação com vocês. Né? Quem alcançou um resultado desse, né, volto a dizer, se não for o mais expressivo da história, com certeza foi um dos mais, tá? Vocês têm muita coisa para aprender com ela. Então fiquem aqui do começo até o fim
para vocês aproveitarem, tá? Essa conversa vale ouro para vocês. Antes de eu chamar ela aqui, para a gente começar essa conversa para valer, eu faço só um último aviso aqui para vocês. Se vocês têm colegas, né, que querem passar, não só nesse concurso da Marinha, tá, mas nos outros dois das Forças Armadas também, Exército, Aeronáutica, chamem eles, tá, para participar dessa live aqui, enviem o link desse encontro, né, conforme vocês forem, né, gostando aqui do que vocês vão ouvindo, né, conforme vocês forem tirando valor aqui do que a Marcela vai ensinar para vocês hoje, deixem um like, tá? Mandem todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Que a gente vai conversando e a gente vai respondendo vocês no final do encontro aqui. Beleza? Vamos para o que interessa aqui então. Vamos começar a nossa live para valer. Eu vou chamar a Marcela aqui. Eu vou até quebrar um pouco o protocolo aqui, tá? Eu falei que eu ia responder pergunta só no final, né? Mas eu vou responder uma pergunta bem rápida aqui, porque faz parte da nossa introdução, a pergunta que a colega fez, antes de chamar a Marcela para valer. Ela não passou no RM2 não, tá? RM2 é aquela seleção pré-temporária. Ela passou no concurso de carreira para implantodontia na Marinha, tá? 2 vagas para o Brasil inteiro, tá? Esse foi o resultado que ela conseguiu com 3 meses de estudo. Deixa eu chamar ela aqui então, para a gente poder começar esse bate-papo para valer. Vamos lá? Deixa eu só lembrar como é que chama as pessoas aqui, né? Eu nunca lembro como é que funcionam essas lives aqui no Instagram. É sempre uma surpresa diferente. Deixa eu apertar o botão aqui para convidar. Marcela, te mandei o convite aí, deve estar aparecendo aí a solicitação para você. Oi, Marcela, tudo bem? Oi, Vinícius, tudo bem? Tudo tranquilo. Você está conseguindo me ver bem aí também, me ouvindo direitinho? Tô conseguindo sim. Legal, também estou te vendo e te ouvindo perfeitamente aqui. Que bom. Marcela, deixa eu te apresentar oficialmente aqui então, né? Para os colegas que estão assistindo a gente aqui agora. Como eu falei para vocês, pessoal, a Marcela, ela foi aprovada em 2º lugar, né, para implantodontia na Marinha. Ela estudou com a gente no Dentista Militar, ela tem muita coisa aqui para compartilhar com vocês. E, Marcela, antes da gente começar até, né, eu te encher de perguntas aqui para extrair o máximo de informações para você ajudar essas pessoas que querem passar nesse concurso também. Deixa eu te dar os parabéns, né? Os parabéns ao vivo publicamente aqui agora pelo seu resultado, não foi pouca coisa. Obrigada. Parabéns mesmo, a gente está vibrando aqui com o seu resultado aqui do outro lado. Obrigada, Vinícius. Obrigada mesmo, de coração. Maravilha. Marcela, vamos lá para o que interessa então. Uma curiosidade, né, que as pessoas têm por trás, digamos assim, desses resultados, né, de aprovação, é de onde que essa pessoa veio, né? Porque as pessoas, elas acham interessante muitas vezes fazer essa comparação, né? Elas gostam de saber o histórico da pessoa e tal. Sim. Elas se identificam, né, com esse tipo de coisa. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, né? Qual é a sua formação, por que você escolheu a odontologia, por que você escolheu a implantodontia especificamente, né? Dentre tantas especialidades, né, que existem na odontologia, o que te levou a seguir esse caminho exatamente? Certo. Então, a odontologia, ela começou a virar uma realidade para mim no ensino médio. No ensino médio que surgiu esse desejo e desde então eu comecei a me preparar. Aí eu passei na UEMP, que é a Universidade Estadual Norte do Paraná, que é uma faculdade que era a 2ª turma que ia iniciar de odontologia no interior do Paraná. E aí eu me formei, a turma foi 2016 a 2020. E aí eu me formei e fui trabalhar, assim, não tinha nenhum familiar que era dentista, não tinha ninguém para ajudar, assim. Aí quando eu me deparei com o mercado de trabalho, na época fiquei um pouco assustada, assim, com a realidade. E aí desde então eu tinha esse desejo de ter uma estabilidade, né? E aí, na época que eu me formei, eu fui trabalhar em algumas clínicas populares e fui para Salvador na época trabalhar lá, né? Eu sou do interior do Paraná e fui para lá para trabalhar. E aí lá, nessa clínica que eu fui trabalhar, eu trabalhava muito com prótese removível. Então era basicamente assim, 90% dos pacientes era prótese removível. E aí eu fiquei lá praticamente 1 ano e aí surgiu a oportunidade de ter minha clínica própria em Itapeva, que é interior de São Paulo. E aí eu vim para Itapeva para trabalhar aqui nessa clínica e aí eu consegui comprar essa clínica e tudo mais. E, de novo, acho que pela experiência que eu tinha adquirido lá, eu continuei trabalhando muito com prótese.
E aí, por isso, eu comecei a pensar na implantodontia. Porque até então eu não tinha muita afinidade com a parte cirúrgica, mas eu vi que traria ali para mim, agregaria bastante nos meus atendimentos, né? Então, aí por isso, eu escolhi a implantodontia e comecei minha especialização em 2022, se eu não me engano, 2022. E aí foi isso, basicamente. Aí desde então eu venho trabalhando com prótese e implante nessa clínica que eu trabalho, aqui em Itapeva mesmo, no interior de São Paulo. Legal. Quando você falou aí de clínica popular, de querer estabilidade, eu já me identifiquei com você imediatamente. Parece que você contou a minha história aqui parcialmente também. Com certeza é a história de muita gente, né, Marcela? A maioria dos dentistas acabam seguindo essa trajetória que você viu também, né? Muito Sim, comum. não é, quando a gente cai assim no mercado de trabalho, quem já é dentista não costuma indicar, né? Tipo, ah, não, tenha paciência e tal, mas às vezes não é a realidade de todo mundo, de conseguir realmente esperar um bom trabalho, enfim. E na minha época não era viável esperar, então eu acabei indo. E assim, de certa forma, me ajudou também, né, a criar experiência, mas assim, realmente eu precisava de outras coisas para conseguir viver bem assim da odontologia, porque lá tinha todas essas questões que a gente sabe como é, a rotina de trabalho, então era bem complicado, sabe? Entendi. Que bom que no final deu tudo certo, né? Sim, Vamos chegar nesse deu tudo certo daqui a pouco. sim. Mas como que você conheceu essa oportunidade que as Forças Armadas oferecem, assim? Sabe, o que que, além da estabilidade, de repente, né, te motivou a fazer? Foi algum benefício específico? Foi alguma característica, talvez nem relacionada a benefício, alguma coisa típica da carreira militar mesmo? Como é que foi Uhum. pra você? O que que saltou aos seus olhos, assim? Então, ano passado, na verdade, ano retrasado, eu já vinha procurando sobre concurso, né? Então, assim, não tinha nada específico sobre a carreira militar, sobre as forças. Na verdade, eu não conhecia muito bem como é que eram essas divisões. Eu não tinha muita, assim, não tenho nenhum parente que nada do tipo. Mas eu já assisti uma palestra uma vez num congresso e me interessei bastante. Mas aí o tempo foi passando, foi tomando outros rumos e eu não procurei mais saber. Aí eu vi que tinha aberto concurso, nesse mesmo ano eu tinha prestado outros dois concursos e aí eu vi que tinha saído esse. E coincidentemente era a minha especialidade. E até então eu não sabia que era tão raro abrir para implantodontia, né? Então eu fiquei assim, vou prestar, preciso prestar, mas aí ao mesmo tempo quando eu comecei a pesquisar, que eu vi o quão grande era aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que o que mais, quando comecei a pesquisar e tudo, o que mais me chamou, assim, me brilhou os olhos foi realmente a estabilidade, os benefícios foram a certeza daquilo realmente, né? Porque os concursos de prefeitura nem sempre eles chegam realmente a acontecer, às vezes acontece de abrir o edital e daí depois cancela ou muda a banca, enfim, é muito incerto, né? Ou às vezes E muitas até. vezes, até desculpa te interromper, mas muitas vezes o salário ele não é recompensador. Você não consegue viver daquilo ali muitas vezes, né? Sim, sim, exatamente. Então, aí quando eu vi que tinha o tempo de carga horária de trabalho, que conseguiria conciliar com o particular, se eventualmente eu quisesse, então tudo isso agregado, assim, que me fez ter vontade de prestar, sabe? Legal, bacana. E essa é uma via de entrada, né? É a Sim, via concurso. Mas existe uma outra via também que é a temporária, né? sim. Inclusive, a outra colega sua de curso, né, a Carol, que passou para a ORCA, na Marinha, Uhum. entrou nessa leva, né, das convocações extras ali, né? Ela foi dentista temporária do Exército. Você chegou a pesquisar sobre isso também ou já foi direto no concurso de carreira e ponto final? Então, na verdade, eu descobri ali quando eu vi a inscrição para implante. Então, aí o que eu pensei? Quando eu comecei a ver que era algo muito maior do que eu imaginava, eu pensei, vou prestar essa prova. E aí, depois que eu prestar ela, saindo o resultado, eu estudo para temporário, porque aí eu tenho ali uma certa estabilidade e tempo para eu poder me preparar melhor para o concurso de carreira. Então, a minha ideia era basicamente essa, assim, estudar para essa prova, já que ela estava tão próxima, e aí depois que saísse o resultado, que eu não esperava que seria aprovado, eu pensei, aí eu foco no se caso abrisse, né, para minha especialidade, eu focaria ali no temporário para depois poder
ter tempo para estudar para de carreira, sabe? Mas eu não cheguei a pesquisar, eu sabia que eram provas completamente diferentes, então eu foquei só no de carreira mesmo e não estudei assim para temporário. E falando em prova ainda, né? Você chegou a fazer outros concursos, além desse da Marinha, é, provas militares, de repente, de outras, sei lá, de polícia, alguma coisa assim, bombeiro, concurso de prefeitura? Chegou a fazer alguma outra prova assim em paralelo? Como é que foi isso? Eu fiz duas provas, uma eu Uhum. fiz final de 2023, que foi aqui na minha cidade de Itapeva mesmo, que inclusive saiu o resultado agora também da minha aprovação, e também eu prestei uma no interior do Paraná. As duas eram de prefeitura. E aí essa parte assim mais voltada para a área militar foi só a Marinha mesmo que eu prestei. Eu só prestei essas três provas até então. Entendi. Parabéns de novo, né? Por mais uma aprovação, né? Obrigada. É fera demais, é fera mesmo. Mas falando de Marinha especificamente, Marcelo, Uhum. tá? O resultado, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Anunciando essa live aqui, essa nossa conversa de hoje. Falei isso na introdução de novo. E eu falo assim mais uma vez assim com muito orgulho assim do que você conquistou, Uhum. sabe? Porque o seu tempo de estudo para a prova da Marinha, ele foi assim muito reduzido, né? Foi Sim, um resultado muito expressivo. Conta para o pessoal que está assistindo aqui agora quanto tempo, né, é importante eles ouvirem de vocês, né? Por quanto sim. tempo, especificamente do zero, assim, você estudou para a prova da Marinha? Assim, do dia que você começou até a data da prova. Sim, eu comecei a estudar no dia 7 de abril e a prova era no dia 29 ou 28 de junho. Então, eu estudei até um dia antes. Então, deu um pouquinho menos que 3 meses ali. Deu praticamente 3 meses de estudo. Foi o tempo que eu estudei e me preparei. Olha, esse resultado, assim, com tão pouco tempo de estudo, Marcela, é sensacional, assim, sem exagero nenhum, tá? Uhum. Você vai inspirar muitas pessoas a passarem nesse concurso, porque como ele é o mais exigente, né, desses três concursos das Forças Armadas disparadamente, consequentemente do Brasil, muita gente acha, inclusive quando abre ali o edital, né, que tem toda aquela lista enorme, né, gigante de Sim, matérias e livros ali, que é, primeiro, que é impossível passar. É sim, impossível passar, né? Que sai em 3 meses de estudo. Então, assim, parabéns mais uma vez pelo seu desempenho, porque realmente obrigada. é fenomenal. Então, assim, eu tenho certeza absoluta, que depois do que você conquistou, outras pessoas vão conquistar isso também. Obviamente, não é Sim, que diminuir o que você conquistou, não é isso. É que nem aquela história daquele corredor, né? Aquele Roger sim. Bannister. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes aqui. Quem não ouviu, infelizmente, vai ter que ouvir agora aqui, né? Mas essa pessoa, né, ela foi o primeiro homem, né, a primeira pessoa a correr uma milha abaixo de 4 minutos e tal. Todo mundo achava que era impossível, né, ele conseguir fazer isso. E quando ele conseguiu fazer isso lá na década de 60, né, por aí, outras 15 pessoas conseguiram alcançar o mesmo feito nos 3 anos que seguiram a esse alcance do recorde dele. Sim, Então, eu tenho certeza que depois de você, outras pessoas vão alcançar isso também. sim, Tá? sim, eu acredito nisso também. Com certeza. E como que foi essa rotina de estudos para você, Marcela? Assim, quais desafios você teve que superar, né? Que Uhum. sacrifícios você teve que fazer? Que obstáculos você venceu? Porque fácil, eu sei que não foi. A gente não Sim, pode, né, inventar nada aqui, fantasiar nada. Né? Eu tenho certeza sim. que foi complicado. Conta, tenta lembrar assim da sua memória como que foi isso para a gente passar para as pessoas também. Tá. Eu acho que assim, o meu maior desafio assim que eu encontrei quando comecei a estudar foi justamente isso que você comentou agora. Essa certeza assim que eu tinha na minha cabeça de que não daria certo. Então, eu não tinha assim, eu não achava que daria tempo, não achava que seria o tempo suficiente para terminar de estudar tudo que precisava, não achava que seria capaz de conseguir pontuar nessa prova. Então, acho que o meu maior desafio foi, mesmo com todos esses pensamentos, seguir o que eu tinha colocado para eu fazer, entendeu? Então, assim, se eu acordar, não teve nenhum dia assim que eu acordei e me senti motivada e pensei, tipo, não, eu vou conseguir, vai dar certo, vai ser agora. Não, não teve nenhum dia. Era sempre estudando com aquela dualidade. Nossa, tô perdendo, entre aspas, né? Tô perdendo tanto tempo aqui, meu Deus, para algo que não vai dar certo, não vai ser em vão. Mas mesmo tendo esses pensamentos, eu não deixei nenhum dia assim de estudar, porque eu sabia que eu tinha pouco tempo. Então, basicamente, eu trabalho na minha clínica, né? Então, trabalhava de manhã e à tarde lá. E aí, entre um paciente e outro, quando não tinha paciente agendado, eu sempre estava com o meu material de estudo ali. Então, eu carregava ele para o consultório e trazia ele para casa no final do dia.
Então, durante o dia eu estudava também quando podia, e à noite, sem exceção, nesses 3 meses, não teve nenhum dia que eu não estudei à noite, né, na hora que chegava, até a hora de dormir. Final de semana, sábado e domingo também não livrei nenhum dia, porque eu tinha muito pouco tempo, então não tinha como ainda eu me dar o luxo de não estudar de domingo ou não estudar no sábado, por exemplo. Mas com certeza o que mais me ajudou, assim, que eu falo isso para quem perguntou para mim, falei isso para você também, aquela vez que a gente conversou sobre a mentoria, que eu não estudei por nenhum outro tipo de material, nenhum. Porque quando eu decidi que eu queria prestar, eu já sabia que eu tinha muito pouco tempo. Então eu pensei, preciso investir em algum curso que me ajude a conseguir essa aprovação, ou pelo menos entender. Porque eu já tinha, na minha cabeça, eu tinha decidido que eu ia prestar para treinar, para conhecer a prova. Só que eu pensei, também não adianta eu ir lá sem saber nada. Ou com a bagagem que eu tenho de concurso de prefeitura, que é muito diferente. Então eu comecei a pesquisar os cursinhos e hoje em dia na internet a gente fica um pouco desconfiada, né? De investir um dinheiro e achar que não vai ser aquilo que está sendo prometido, enfim. E aí eu decidi, gostei muito do suporte, consegui tirar minhas dúvidas na época e comprei o curso no dia 6 de abril. E daí eu falei, ó, dia 7 eu vou começar a estudar. E aí foi o que eu fiz. Então, assim que eu adquiri o curso, né, quando a gente que estuda para concurso sabe que tem o edital ali e tem vários tópicos. Então tem ali tipo cirurgia, isso e aquilo. E aí quando eu peguei o material do curso, né, quando eu entrei ali, acessei, eu vi que eu conferi tudo mesmo, e eu vi que cada assim, tópico que tinha no edital tinha uma aula na mentoria, sabe? Então eu sabia que se eu finalizasse a mentoria completa em 3 meses, eu ia sabendo 100% do edital. Não que eu iria conseguir absorver 100% do conteúdo, mas pelo menos eu não chegaria na prova assim, caiu uma questão, nossa, eu nunca ouvi falar disso, sabe? E foi o que eu fiz, basicamente. Eu sentei, fiz uma lista de quantas aulas tinha, que eu teria que estudar, dividi ali pela quantidade de dias que eu tinha, deixei os últimos 15 dias para revisão e se dava 4, 5 aulas por dia, eu fazia isso sem exceção. Então não teve nenhum dia que eu deixei aula para assistir no outro dia, eu terminava o que eu tinha anotado para eu fazer no dia, sabe? E na época também foi uma novidade para vocês essa parte de implante, né? Então eu lembro que foi saindo conforme as semanas foi saindo as aulas. Então eu, primeiro de tudo, terminei toda a parte de odonto geral. Então quando começou a sair a parte de implanto, a parte de odonto geral eu já tinha terminado. Então eu consegui ficar com bastante tempo livre para focar na parte da especialidade também. Então basicamente foi isso nesses 3 meses que eu vivi, sabe? Era exatamente isso que eu ia comentar aqui com você. Pra gente, né, esse concurso de implantodontia da Marinha também foi um desafio, né? Quando eu digo a gente, eu digo o curso de dentista militar, né? E era uma matéria nova, quer dizer, era uma vaga, né, de uma especialidade nova que não aparecia, sei lá, quantos mil anos, né, na Marinha. E a gente teve que realmente fazer isso, né? Ir programando as aulas ali, lançando devagarinho. E felizmente deu tudo certo, né? Prova do resultado que a gente conseguiu ajudar, né? Ajudar você a conquistar. O mérito é todo seu. E é algo parecido, Marcela, que a gente vai ter que fazer esse ano, por exemplo, né? Com o odonto hospitalar. Sim. Que acabou de abrir no Exército, né? Pelo menos está prevista para abrir no Exército, né? Então, com essa experiência, né, vitoriosa, né, que a gente teve, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, o pessoal do Exército quer fazer para o odonto hospitalar, né? A gente vai seguir essa mesma linha, né? E para a implantodontia do Exército também, né? Está prevista como vaga no Exército, né? Inclusive. A gente até chegou a comentar um pouco sobre isso, né? Antes de sair seu resultado, né? Se você ia fazer a prova ou não. E vai ter que ser a mesma coisa para o Exército, porque já abriu implantodontia, né, no Exército, né, no passado, mas era outra banca, tem, sei lá, uns 15 anos. Então, assim, é um curso novo. Tem que ser, né, para ajudar as pessoas de verdade, tem que ser um curso novo. Sim. Marcela, eu preciso só comentar algumas coisas em cima do que você falou que me chamaram a atenção. Tá? Porque eu preciso alertar, né, chamar a atenção das pessoas positivamente para isso. Né? Sim. Você estudou em todo o seu tempo livre. Né? Você estudou entre um paciente e outro, você estudou mesmo trabalhando o dia inteiro, você estudou em todos os finais de semana. E a Carol, né, sua colega de orto, que falou do curso também, que foi aprovada, a gente fez uma live com ela na semana passada também, ela falou, pessoal, exatamente a mesma coisa. Então, percebam
o padrão. Uhum. Esse é o padrão de aprovado, não tem para onde correr. É estudar aquilo que eu sempre falo. Sabe? Não acreditem só na minha palavra mais agora, acreditem na palavra da Carol, acreditem na palavra da Marcela também. Tem que estudar em todo o seu tempo livre. É entre aspas, só isso. Tá? Tem disciplina. Sabe? Um paciente faltou, leve, já tem os seus resumos ali prontos, como a Marcela tinha, para você poder estudar nesse intervalo. Não fique tomando café na copa, né, do consultório, jogando conversa fora, o Flamengo ganhou, não sei o que. Não interessa, agora é hora de estudar. Né? E outro detalhe também, Marcelo, só antes da gente seguir adiante aqui, que eu achei muito interessante também, essa é uma característica de aprovados também, pessoal. É você ser insensível. A Marcela foi insensível àquela sensação que ela tinha, né? De, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Hoje eu tô cansada. Hoje eu tô sem saco. Dane-se, ela cumpria a jornada de estudo dela todos os dias. Tá aí o resultado, foi aprovada. Então, pessoal, reforço mais uma vez. Percebam esses padrões. Sigam esses padrões. É só isso que vocês têm que fazer para conquistar a aprovação também. Esse é o caminho. Concorda, Marcelo? Sim, 100%. Concordo. Maravilha. Agora, Marcelo, eu sei que você já falou do curso, né, que o curso já te ajudou, mas eu queria só me aprofundar um pouco mais nisso, porque, como a Carol falou na última live, e eu assino embaixo no que ela falou, né, eu acredito até que você concorde também, mas a gente não conquista nada grande na vida sozinho. É praticamente impossível você conquistar coisas grandes assim sem a ajuda de ninguém. Né? Então, assim, certamente você teve a ajuda da sua família, sabe, de pessoas próximas a você, né? Talvez você tenha até se afastado de pessoas que não estavam alinhadas com o seu objetivo, o que é totalmente normal também. Muita gente tem medo, não tem coragem às vezes de fazer isso, mas é algo que tem que ser feito também. Talvez você tenha feito isso, não sei. Mas falando de ajuda, por que você buscou a ajuda do curso de Dentista Militar especificamente? Assim? Era por causa da falta de tempo, porque estava próximo à prova, é porque era um mundo novo? O que passou na sua cabeça? Pô, preciso dessa ajuda aqui. E qual foi a sua conclusão final? Assim, pô, isso aqui foi decisivo para mim? Assim, qual foi a sua experiência nesse sentido? Primeiro eu escolhi o Dentista Militar porque foi através de vocês no YouTube que eu fui aprendendo tudo como era, tipo, o que era realmente as forças, quais que tinham, tudo assim, do zero, né? Você tem uma série de vídeos ali que falam desde o começo, mostrando o que é o que, quais são as formas de ingresso. Então eu gostei desde o começo, assim, dessa explicação e vim acompanhando desde então. Quando eu vi que faltava, quando eu decidi mesmo que eu ia estudar para essa prova e ia, eu sabia que quando eu peguei o edital e vi tudo aquilo, eu sabia que eu não teria como comprar 1000 livros e resumir ou procurar na internet. Eu ia perder muito tempo fazendo isso e eu precisava de algo que tivesse focado e só aquilo que eu precisava. E foi exatamente isso que eu encontrei quando abri ali a plataforma do curso. Igual eu falei anteriormente, né? Realmente, cada tópico do edital existe uma aula, existe questões comentadas, existe como tirar dúvida, existe um PDF. Então, tipo, não tinha como ficar perdido, sabe? Você não tinha assim. Porque às vezes acontece isso, como eu já estudei para outro concurso, né? Por exemplo, você pega ali o edital e fica perdido. O que eu vou estudar hoje? Não sei o que eu vou estudar hoje. Então, às vezes, a gente perde muito tempo montando esse cronograma, sabendo, será que agora eu estudo isso? Será que agora eu estudo aquilo? Então, ali na plataforma do Dentista Militar, eu já tinha as aulas sequenciais ali que eu precisava cumprir, então, separadas por disciplina, então era organizado, sabe? Eu só precisava fazer isso, sentar e estudar. Não precisava assim me preocupar, por exemplo, será que no edital tem isso e ele não colocou? Tipo, não, eu não tive essa dúvida, sabe? Eu sabia que estaria ali, que se eu estudasse aquilo ali, eu ia conseguir absorver. Então foi isso que eu fiz. Pegava aula por aula que tinha ali e ia estudando, fazendo meus resumos, enfim. Então, quando eu falo que foi realmente a mentoria que me aprovou, né, para quem me pergunta como é que foi, eu falo isso porque não é porque o curso é isso. Não, é porque realmente foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu realmente só fui aprovada por conta da mentoria. Não tinha como de outra forma, porque eu só tive 3 meses e eu não pesquisei nada, assim. Se eu falar que eu pesquisei um vídeo no YouTube sobre algum conteúdo, porque não tinha, por exemplo, na mentoria, é mentira, sabe? Então, foi 100% pela mentoria que eu consegui essa aprovação mesmo.
E só para explicar para o pessoal também, Marcela, quando você fala mentoria, você fala do curso Dentista e Militar, né? Porque Sim, antes a gente sim, se chamava mentoria Dentista e Militar e tal. Então, assim, é só para esclarecer para as pessoas também. sim, Mas, mesmo assim, a gente teve um encontro de mentoria também antes de sim. você iniciar os seus estudos, né? Você consegue passar a visão para essas pessoas, assim, de como isso foi importante para você? Se isso abriu a sua cabeça de alguma maneira? Me Sim. conta toda essa É, experiência. então, a mentoria, eu comecei a estudar, prestei a prova, e daí a mentoria que eu agendei com você foi assim que saiu o resultado da prova teórica na época. Porque eu tinha dúvida se eu continuaria estudando, por exemplo, para a Marinha, porque a prova das forças são muito diferentes, né? Então, cada uma foca em uma coisa. Então, eu estava com dúvida se eu continuava estudando para a Marinha, porque na minha cabeça não ia abrir, né? Igual realmente não abriu, porque só tinha aberto em 2012, enfim. E aí eu queria mais um norte de alguém mais experiente para falar. Se eu... Aí você até me recomendou na época focar um pouco mais na aeronáutica, tipo, estudar um pouco do português. Mas eu lembro que na nossa conversa, basicamente, eu decidi continuar estudando odonto geral até que abrisse ali o edital, para daí eu focar em alguma outra especialidade que porventura viesse a surgir, sabe? Então, assim, eu senti que foi realmente um norte ali que a gente teve após aquela mentoria. Legal. E, se eu não me engano, você fez redação também, né? Você Fiz. chegou a treinar algumas redações. Isso te Sim, ajudou também. Se eu não me sim, engano, você entrou com recurso até também depois, né? entrei Como também. como é que foi a sua experiência no geral, assim, com a redação nesse concurso, com a ajuda do curso, com a redação da Marinha no geral mesmo? Como é que foi a sua experiência? Sim, foi bem importante também. Mesma coisa que o resto do curso. A professora sempre muito disponível, tinha aulas ali para a gente aprender como seria o esqueleto da redação, né? Também tinha tópicos ali que a gente conseguiria treinar, escrever, mandar para a professora corrigir, retornar. Foi muito importante, assim, porque ela corrigiu. Foram duas redações que eu fiz que ela corrigiu. E aí, quando ela retornava, ela já anotava tudo que ela achava que precisava mudar, sem dó nem piedade, assim, e é isso. E aí você Pro seu ajuda. bem, pro seu bem. Sim, E aí eu lembro que assim, deu bastante diferença da primeira e da segunda redação que eu fiz na época, sabe? Porque realmente, assim, a gente fica muito tempo sem escrever redação, né, depois que se forma. E aí ali na Marinha tem um jeito certo, né? Tipo, uma quantidade certa de parágrafos que vai te ajudar a pontuar, o que colocar em cada parágrafo. Então foi muito positivo, assim, a mentoria. E depois que saiu o resultado, né? Porque eu lembro que quando eu estava escrevendo a redação, até comentei com você isso naquela mentoria que a gente fez, que eu não deixei uma hora só no finalzinho ali, porque eu não imaginava que ia ser lida, né? Porque eles só vão ler das quatro primeiras. Eu falei, nossa, vou perder muito tempo aqui, ninguém vai ler. E aí acabou que eu até me desesperei no final, mas enfim, deu tudo certo. E aí, quando saiu o resultado, eu fui para tentar o recurso, né? Porque acho que qualquer pontinho ali, porque a gente ficou muito próxima, né, uma da outra, né? Implanto foi tipo muito igual assim. Então eu fui para São Paulo várias vezes, nossa, infinitas vezes para São Paulo, uma vez para pedir, outra vez para levar o recurso, enfim. E aí você e a professora também me ajudaram a escrever o recurso, tudo certinho. Então eu tive suporte assim desde do estudo, né? Até o pós-aprovação também, na parte de ajudar a reunir os documentos para a prova de título, enfim, todas as etapas, assim. Que bom que essa parceria, depois dessa longa jornada aí, né, Marcela, deu certo. Fico muito Sim. feliz aqui com o seu resultado. E falando em resultado, né, qual foi a sensação, Marcela, finalmente, assim, de você ver, depois de toda essa jornada, né, de todos esses desafios que você teve que vencer, que você descreveu aqui para o pessoal em tantos detalhes, né, como é que foi ver o seu nome na lista de convocação final ali? Porque só para explicar para o pessoal, era uma vaga, né, para odontologia. Sim. E como você mesmo falou, assim, a gente pode dizer que você ficou com a mesma nota da primeira colocada, né? Basicamente. Bem próximo mesmo. Você e a Thaís, né? Que inclusive é Sim, aluna do curso também, né? As três ficaram quase com a mesma nota ali, né? sim. Então, qual foi a sensação de ver essa convocação da lista de reservas ali da Marinha, né? Ver seu nome lá finalmente como classificada para seguir carreira e tal. Que filme passou na sua cabeça? O que você lembrou? Qual foi a emoção? Compartilha Sim. com o pessoal, por favor. Na hora que saiu o resultado, realmente foi uma surpresa, porque não é comum acontecer isso, de eles convocarem mais um, né? Não tinha esse aviso de que teria mais uma vaga. Geralmente essa é a primeira colocada vai e desiste, né? Na adaptação, por exemplo. E aí eu já tinha conversado com ela, a primeira colocada, e a gente
trocou experiência, ela falou que ela estava muito feliz, que era o sonho dela, e eu confesso que eu já tinha até virado a página, assim, eu tinha agradecido pelo que eu já tinha vivido ali, feliz com o meu resultado e segui em frente. Inclusive foi ela que me mandou mensagem, porque ela que continuou acessando o site, sabe? Eu já tinha deixado para lá, assim. Eu sabia que ela não ia desistir e sabia que na minha cabeça não tinha chance de abrir mais uma vaga, assim. E aí ela me mandou mensagem, tipo, Marcela, você foi convocada. Daí eu comecei a tremer de nervoso e entrei no site, vi que tinha sido aprovada e aí vem aquela sensação assim de, meu Deus, não imaginava que isso era possível. Começa a lembrar, tipo, de todas as vezes que a gente duvida, né? Da nossa própria capacidade, enfim, de tudo que eu percorri, da parte de ir para São Paulo, de abdicar de algumas coisas durante... Porque, assim, quem presta a Marinha e acaba passando para as próximas etapas, é um ano de preparo, praticamente. Porque abre a inscrição em fevereiro e a última etapa eu fiz na terceira semana, na segunda semana de dezembro. Então, é o ano todo, assim. Então, realmente, passa um filme na cabeça de tudo que a gente percorre assim nesse caminho e felicidade, com certeza, de missão cumprida, de saber que a gente é capaz e é muito positivo, um sentimento muito bom. Maravilha, esse sentimento realmente não tem igual. Eu lembro até hoje o dia que eu vi também o meu resultado de aprovado no Exército. Passa um filme realmente. É até melhor quando tem pessoas próximas a você ali também, né? Compartilhando da alegria. Não sei se com você foi assim, mas comigo eu tava foi assim. sozinha, mas na hora eu já liguei pra minha namorada, já liguei pra minha mãe, já liguei pro meu pai pra comemorar com todo mundo. Não, e eu lembro que eu não, assim, eu não esperava também, né? Quem me avisou, inclusive, foi você. Você me mandou a mensagem, eu fiquei sabendo por você. Eu falei, caramba, pô, que surpresa boa, né? Deixa eu conferir se é verdade isso aqui mesmo, né? Sim. Maravilha, maravilha. Marcela, mais cedo, né? Você comentou, como eu falei, né, dos seus desafios, né? De que você tinha alguns pensamentos, entre aspas, negativos, né? Caramba, será que eu vou conseguir e tal? Mas se a gente puder só se aprofundar um pouco mais nisso também, porque muita gente esbarra nessas dificuldades. Teve algum momento assim específico, durante os seus estudos, que você se questionou se valia a pena continuar estudando para aquilo ali, mesmo sendo uma jornada de tiro curto para você, 3 meses de estudo até a aprovação, sabe? Você questionava a sua capacidade como pessoa de conseguir aquilo ali também? Teve isso também ou não? Basicamente, sendo sincera, eu acho que todos os dias me veio esse pensamento. Porque não é realmente algo que você consegue, que você, tipo assim, que é palpável, sabe? Tipo, você olha ali, eu acho que de todo mundo que se inscreve, né, num concurso, né, a primeira coisa que a gente faz é olhar a quantidade de inscritos que tem. E o nosso, acho que se eu não me engano, foi 396 ou 398, algo assim. E aí você olha aquele número e olha a quantidade de vagas, que é uma, você ali já não acha que você é capaz. Começa a se perguntar, nossa, mas por que entre as 396 pessoas vai ser eu que vou passar, sabe? Com certeza tem gente mais preparada, com certeza tem gente estudando há muito mais tempo. Então essas dúvidas, assim, participaram do meu, da minha rotina praticamente, sabe? Só que eu acho que o importante foi aquilo que eu falei, que apesar de pensar dessa forma, como eu tinha me colocado, né, colocado para mim mesma, que eu iria prestar a prova, independente se eu fosse passar ou não, eu queria absorver o máximo que eu pudesse naquele tempo que eu tinha. Então, mesmo pensando assim, eu estudei, sabe? Estudei e fiz o que tinha que ser feito na época. Maravilha, é aquilo que eu falei, tem que ser insensível, né, Marcelo? Você Sim, tem que deixar esse sentimento de lado, baixar a cabeça mesmo, né? Fazer o que tem que ser feito e ponto final. Concordo 100% com você. sim. Falando agora de outras etapas do concurso, e as pessoas elas têm muitas dúvidas também sobre essas outras etapas do concurso da Marinha. A gente falou aqui basicamente de prova teórica, né? Sim. Na prova teórica. Como que foi a prova de títulos para você no concurso da Marinha? Qual foi a sua experiência com ela? Porque, sendo bem sincero aqui com todo mundo que está assistindo, né? O que pesa mais é a nota da prova teórica, no cálculo da nota final? Pessoal, Não. tem peso 3, beleza, né? Mas a prova de títulos, para quem, inclusive, tira uma nota alta, né, na prova teórica desse concurso, essa pessoa ela fica imbatível, né? Porque ela vai muito bem em todas aquelas sessões, todas aquelas etapas ali. Como que foi a sua experiência com a prova de títulos? Né? Foi um diferencial para você? Você teve alguma dificuldade? Como é que foi a sua experiência com ela? Como o nosso, a gente ficou com notas muito similares, a gente sabia que o que desempataria
seria a prova de título, né? Então, foi sim um diferencial. Nós, as 3 primeiras ali, tinha especialidade, né? Somos especialistas, porém, eu não sabia se tinha mestrado, doutorado. E aí, o que me fez colocar ali em segundo lugar foi a comprovação de tempo de trabalho. Então, eu consegui comprovar o tempo de trabalho que eu tinha ali dentro da especialidade, e isso me ajudou a conseguir subir um pouco, sabe? Então, para mim, foi um diferencial, sim. Eu consegui, é bastante coisa que tem que fazer, bastante documento para reunir, mas é muito importante para realmente conseguir pontuar, porque realmente, assim, depois quando você passa, você fica fazendo 1000 contas, assim, e realmente uma questãozinha que você erra, principalmente na prova teórica, que tem o peso 3, já te deixa, assim, em desvantagem demais. Então, a prova teórica é o principal, com certeza, mas o título, tudo que você tiver, um pontinho que tiver, vai agregar de certa forma para te colocar um pouquinho mais na frente. Eu lembro que na época eu até montei uma planilha, não sei se eu cheguei a te enviar. Enviou no mesmo dia, inclusive, era tipo 10 horas da noite e você estava mandando a planilha. O quanto que a Marcela tem que ter aqui na prova de títulos e tal para passar a primeira colocada, né? A gente ficou fazendo essas simulações, né? Agora é engraçado, né? Na hora era meio tenso. Na época a gente estava meio tenso com isso. Sim. Marcela, só lembrando o pessoal aqui também, né? Pessoal, mandem as perguntas que vocês quiserem aqui para Marcela, tá? A gente só não vai parar para responder todo mundo aqui enquanto elas forem chegando, mas no final a gente vai responder todo mundo, tá? Mandem todas as perguntas que vocês tiverem. Aproveitem esse momento aqui que vale ouro. Vocês estão conversando com uma aprovada aqui em segundo lugar no Odontologia Ana Maria, com 3 meses de estudo. Ela tem muita coisa para ajudar vocês aqui, tá? Marcela, seguindo mais adiante aqui agora, nas outras etapas desse concurso, tá? Sim. Prova física da Marinha, né? Cobra corrida, natação. Foi difícil, chegou a treinar. Muita gente tem dúvida se é melhor treinar enquanto estuda ou se começa a treinar depois da prova teórica, depois que sai o resultado. O que você fez? Como é que você pode ajudar as pessoas? Sim. A parte da natação, eu não tinha nenhuma afinidade, assim, eu nunca tinha feito aula de natação, eu não tinha medo de água, que é algo muito importante, eu percebi quando comecei a fazer aula, mas eu, particularmente, deixei para iniciar a natação depois que eu vi o resultado da prova teórica. Então, eu comecei a fazer a natação na primeira semana, primeiro dia ali de outubro, e aí a prova foi meio de novembro. Então, eu tive ali mais ou menos 5, 6 semanas para fazer aula de natação. Então, assim, para mim foi o suficiente para fazer no tempo que pedia, porque assim, o tempo não é tanto o problema para fazer a quantidade de metros que tem que nadar. Mas se você não souber nadar, não tem como concluir. Então, assim, eu acho que se você tiver medo de água, assim, tem que começar antes. Mas se for assim, como eu, que não sabia nadar, não sabia fazer nada, mas não tinha medo da água, de mergulhar, enfim. Então eu consegui aprender mais rápido, sabe? Agora a parte da corrida eu já tinha mais similaridade, assim, já tinha participado de corrida, então era mais tranquilo para mim. Para mim foi mais desafiador a parte da natação mesmo. Entendi. E se tem medo de água, assim, fazer concurso da Marinha, acho que não combina muito, né? Exatamente. Eu recomendo assim, se tiver medo de água e quiser realmente essa prova, tem que fazer natação muito antes primeiro, para ver se perde o medo primeiro, para depois prestar a prova, realmente. Essa dica é importante. Dentre as várias aí, essa é uma das mais importantes. Marcela, chegando aqui no final do nosso encontro, né, eu vou até te agradecer de antemão pelo seu tempo, pela sua disposição e compartilhar tanta informação de graça aqui para as pessoas que querem alcançar o resultado que você quer também. E orientações finais você pode deixar para essas pessoas? Alguma dica final que talvez você não tenha passado ainda? Alguma mensagem final de incentivo? Por que eu digo até mensagem final de incentivo mesmo? Porque eu vejo, Marcela, pela minha experiência, tá, que muitas pessoas esbarram né, em incapacidade, sabe, deficiência intelectual, nada disso. Muitas vezes na parte mental da coisa. As pessoas elas não conseguem seguir adiante. Como que você pode orientar elas nesse sentido? Sim. Eu acho que assim, a principal coisa é se você tiver realmente, né? O que acontece comigo, por exemplo, se você está fazendo aquilo que você se colocou para fazer, eu acho que só aí você já consegue mudar um pouquinho a mentalidade, sabe? Porque eu percebo que a maioria das pessoas que começam a estudar,
Eu sei também porque eu já comecei a estudar para outros concursos. Você começa a estudar e você perde o ritmo, desanima e para de estudar. E aí, ao mesmo tempo, você quer prestar, mas também não está fazendo por onde, sabe? Então, assim, eu, apesar de não ter acreditado que eu poderia passar, eu continuei estudando. Então, assim, se eu não tivesse passado, eu também não ia poder olhar para trás e falar, eu poderia ter feito mais. Não, eu falava isso pra minha mãe, assim, mãe, eu não poderia ter feito mais nada. Tipo, eu fiz o que eu pude fazer. Então, eu acho que, assim, quando a gente dá o nosso melhor realmente ali, mesmo a recompensa, geralmente, ela vem. Não sei se vem tão rápido, igual eu tive muita sorte, assim, de ter sido tão rápido, mas a recompensa, ela vai vir uma hora. Então, assim, eu acho que isso é o principal. Se você faz tudo que você se colocou para fazer, realmente, independente da sua motivação do dia, independente, adaptar a sua rotina para isso, deixar de fazer algumas coisas ali que para você são importantes no momento, né? E realmente estudar. Não tem muita coisa assim para falar, a não ser realmente estudar. Se puder investir na mentoria, né, da dentista militar, algum curso que você se sinta confortável a fazer, enfim, com certeza vai te ajudar a reduzir o tempo, né? Ao invés de estar tempo ali procurando o que estudar, procurando como estudar, você já consegue ali usar esse tempo realmente para estudar efetivamente. E assim, uma coisa que me ajudou muito também foi ter deixado um tempinho, apesar de apertado, né, no final, para resumir e ler os meus resumos que eu tinha feito, porque é muito conteúdo. O que me ajudou muito também foi fazer, porque quem está estudando ali sabe que tem muitas coisas que você tem que literalmente decorar. Então, tipo, o que é, tipo, casca de cebola e tal. Então, na prova da Marinha é cheio disso, sabe? Coloca palavras-chave e você tem que lembrar o que é. Então, fazer alguns cards escrito as coisas para você ir tomando durante o dia, ler a pergunta para você decorar a resposta, enfim, realmente o máximo que você puder absorver de conteúdo e realmente assim, eu não, hoje em dia, né, depois que eu passei, eu penso que a gente tem sim que acreditar mais em si mesmo quando a gente acha que não vai dar, a gente tem que falar, não, tudo bem, apesar de eu achar que não vai dar, eu vou dar o meu melhor, independente do meu desejo momentâneo ali, né? Vou dar o meu melhor e uma hora vai acontecer. Porque boa parte, assim, eu acredito que uns 70, 80% de quem se inscreve realmente não estuda. Então ali você já elimina muita gente. Tem uma galera que às vezes não vai nem fazer a prova, então eu acho importante focar mais no edital mesmo, em absorver o máximo de edital possível, do que pensar na quantidade de inscritos e vagas. É mais importante fazer o seu mesmo ali, na sua, quietinho, sem falhar, que vai dar certo. Marcela, chegamos aqui ao final do nosso encontro. Só tenho a agradecer mais uma vez a sua disposição em compartilhar, sabe, tantas dicas, assim, tanta experiência, com base no resultado que você alcançou. Volto a dizer, pessoal, eu sei que eu já falei isso 10 mil vezes aqui, mas até para as pessoas que estão entrando agora na live, mesmo que no final. Pessoal, o resultado que a Marcela alcançou, se não foi o mais expressivo da história desses concursos, foi com certeza um dos mais. 3 meses de estudo, segunda colocada em odontologia na Marinha, vagas nacionais, concurso de carreira, não é RM2, tá? Foram 2 vagas para odontologia no Brasil inteiro, como ela bem falou, mais de 300 inscritos para essa vaga. Então, assim, ela tá de parabéns, tá? Marcela, antes da gente finalizar, tá? Eu vou te explicar um pouquinho mais aqui. Tranquilo. Tem muita gente mandando pergunta, Tá. Então, assim, como eu respondo muitas perguntas no dia a dia, eu vou abusar um pouco de você. Eu vou pedir para você me ajudar com essas perguntas aqui, tá? Eu vou passar para você. Tranquilo. Deixa eu botar aqui nos comentários, lá desde o comecinho, para a gente responder as pessoas aqui, tá? Deixa eu ver quem mandou a primeira aqui. Deixa eu ir subindo aqui. Espera aí só um minutinho. Eu vi que as pessoas mandaram algumas perguntas aqui. Achei a primeira aqui. Marcela, teve uma pergunta aqui da Isadora. Ela perguntou o seguinte: a comprovação de trabalho tem que ser especificamente na especialidade concorrida ou experiência como dentista? Essa eu vou passar para você responder. É da especialidade. Tem que comprovar o tempo de trabalho de acordo com a especialidade. Legal. Teve outra pergunta aqui da Diana. Tá te dando os parabéns aqui. Ela gostaria de saber se é comum abrir vaga para odontopediatria e OPNE. Você sabe responder essa ou não, mas quer que eu responda? Não, eu não sei, na verdade. Eu acho que eu dou pediatria, não sei se eu já vi, mas eu não sei a quantidade assim, não.
Ó, deixa eu responder a colega aqui, a Diana. Odontopediatria abre nas três forças, tá? Não é a que mais abre, tá? Mas é uma especialidade que abre. Inclusive, abriu esse ano, tá? Para a Marinha, mais uma vez. A última vez que tinha aberto foi em 2024. Tá? Inclusive, pessoal, o link de matrícula no curso de dentista militar tá no link da bio aqui do nosso perfil do Instagram, tá? A gente está com turma aberta para todas as áreas que abriram na aeronáutica, né? Abriu para endo, pério e prótese. A gente está com turmas abertas para a Marinha também, abriu vaga para pério, prótese também, odontopediatria, orto e dentística, tá? E apesar do concurso do Exército ter apenas divulgado as vagas, né, Marcelo? Só será aquela previsão, né? O edital não foi Sim, mas abriu vaga para cirurgia, quer dizer, está previsto, né? Vaga para cirurgia, odonto hospitalar, dentística e implantodontia. Tá? As nossas turmas de cirurgia e dentística já estão abertas também lá no nosso site, está na bio. Implantodontia e odonto hospitalar, a gente vai fazer aquilo, né, Marcelo? A gente tem que esperar o edital abrir, né? Esquecemos das provas, deu certo para a sua forma de estudar com a gente em implanto na Maria no ano sim. passado, né? A gente vai repetir essa fórmula de estudar nessas áreas também. Tá? E PNE, só respondendo essa última pergunta aqui da colega também, já abriu, se eu não me engano, uma ou duas vezes só na aeronáutica somente. Não é uma especialidade, assim, sendo bem sincero, boa para ser dentista militar das Forças Armadas, né? Ela não abre muito. O ideal é você escolher uma área e te dê mais oportunidades para entrar, tá? Essa é a orientação que eu te dou quanto à especialidade. A Joyce perguntou isso aqui para você também, Marcelo. Qual foi o principal documento para comprovar tempo de trabalho? Quantos anos você conseguiu pontuar? Lembra? Eu pontuei, se eu não me engano, 3 anos. É, o documento, como eu tenho a minha clínica, eu tive que fazer a impressão do imposto de renda dos anos que eu tenho ela aberta, o contrato social da empresa, e também eu presto serviço para uma outra clínica desde quando comecei a minha especialização, e aí eu tinha as guias de recebimento, né, de pagamento mensal ali, que foi o que eu precisei imprimir. Imprimir não, na verdade, xerocar e autenticar no cartório e fazer uma declaração, né? Que a proprietária da clínica escrevia, que eu prestava serviço para ela, e aí ele anexava ali as guias de pagamento que eu já tinha recebido e autenticação no cartório. Foi isso que eu consegui comprovar. Bacana. Essa experiência é muito importante de compartilhar, Marcela, porque muita gente tem muita dúvida. A gente conversou sobre isso, inclusive, Sim, quando você estava reunindo esses documentos na prova de título, né? Realmente gera um pouco de dúvida mesmo. sim. Vamos ver aqui, Jonathan. O Jonathan disse que está no quinto período, está meio perdido em relação ao concurso e residência. Eu gostaria de saber se para o concurso da Marinha é necessário ter especialização ou não. Consegue responder essa, Marcelo? Ou quer que eu Eu, responda? eu não entendi, cortou para mim a pergunta. Tá. Ele falou o seguinte, ele está no quinto período, tá? Uhum, Faculdade, e ele está meio perdido em relação a concurso e residência. Ele quer uhum. saber se para o concurso da Marinha é necessário ter especialização ou não. Sim, não é necessário ter especialização, né? Você se inscreve para uma especialidade ali, faz a prova da especialidade que você escolheu, mas não precisa necessariamente ser especialista já. E aí depois, se você é aprovado, a Marinha banca a sua especialização daí, depois que você se faz o curso de formação. Só complementando o que você falou, Marcela, isso é válido ainda, tá? Isso está Uhum. valendo para as vagas nacionais. Teve uma Sim. mudança, eu não sei se você ficou sabendo das vagas Não. nacionais. Teve uma. Você foi aprovada, né? Sua cabeça está em outro lugar, por isso que você não sabe. Mas saiu o edital da Marinha agora recentemente, né? E teve uma mudança em relação às vagas. Elas agora continuam até sendo nacionais também, só que não abriu vaga nacional nesse edital, abriram agora vagas regionais. E essas vagas eram mais comuns, né, de aparecer, inclusive naqueles editais de RM2, né? Uhum. Temporários da Marinha. Então as vagas foram para Belém, sabe, para o Amazonas, e o dentista tem que ficar cerca de 20 anos nesse local até poder ser transferido. Para algumas pessoas isso não é uma boa notícia, né? Porque às vezes as pessoas querem voltar para a cidade delas, Sim. caso não seja uma dessas, né, que está no estadista e tal. Mas para outras pessoas foi uma boa notícia, né? Porque as pessoas realmente elas queriam ficar naqueles locais ali. Sim. Né? Então, se for uma tendência, né, é interessante. De repente vai chamar a atenção de outras pessoas que nunca pensaram no concurso da Marinha, né? E vai Sim. acabar sendo outras também. Né? Essa que é a verdade, né? Depende do perfil Sim. de cada um, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. A Joyce já respondeu o Jonathan aqui. Tatiana tá te dando parabéns, que história inspiradora. O Flávio perguntou: Marcelo, é o seguinte, quanto tempo de estudo por dia
para cobrir o conteúdo em 3 meses? Tá. Acho que foi no mínimo 4 horas eu estudei. Porque eu falo no mínimo porque como eu sei que eu estudei todos os dias à noite, né, que chegava do trabalho, estudava até mais ou menos umas 9h30, 10 horas, dava mais ou menos 4 horas. Mas aí quando eu não tinha paciente, eu estudava mais durante o dia. Então era no mínimo 4 e o máximo era aquilo que eu tinha de tempo disponível mesmo. Mas assim, eu acho importante também ressaltar que o tempo ele é um pouco variável, eu acho, porque às vezes eu tinha me programado, por exemplo, 4 aulas por dia. Às vezes eu demorava 2 horas em uma aula só. Então eu tive que ir meio que me reinventando ali durante os estudos, porque tinha aula que eu me programava 1 hora para estudar e terminava em 20 minutos. Então eu acho que também vai como é que eu posso dizer? Da sua afinidade com a Isso, matéria? e do tanto que a pessoa já está acostumado a estudar, ver uma videoaula e escrever, se a pessoa precisa de mais tempo para absorver um conteúdo, ou se tem gente que não precisa anotar. Eu acabo perdendo um pouco mais de tempo porque eu estudo e preciso escrevendo. Tem gente que já imprime o PDF e vai grifando. Ali você já acelera muito mais o tempo. Então, acho que depende bastante da quantidade ali de tempo que você precisa para o teu método de estudo, que seja melhor, mas para mim, no meu caso, né, nesses 3 meses, foi no mínimo 4 horas. E é importante. Desculpa, só durante Não? a semana, né? Final de semana, daí era cedo e à tarde, é o que eu poderia aguentar ali. Até a exaustão, É, até despencar em cima do livro e do notebook, do exatamente. caderno. Legal. E Marcelo, é importante ter uma meta, né, diária, né? Porque se você não tem Sim, essa meta, você acaba não alcançando aquele objetivo de estudar o máximo de matérias que você queria durante a sua jornada, né? sim, Às vezes, né, é importante que as pessoas entendam, nem sempre você vai conseguir estudar o que você quer naquele dia. Você não sim, tem bola de cristal, né? Milhões de coisas sim, podem acontecer. Você pode ter dificuldade com a matéria, né? Sei lá, você pode ser interrompido por uma emergência, né? Bate na madeira aqui, né? Mas pode sim, acontecer. Então tem que ter aquela meta ali. Se não conseguir, Marcelo, não sei se você vai concordar comigo, né? Cumprir aquela meta naquele dia, joga essa meta para um outro dia da semana, para no final da semana, ao menos, né, você conseguir estudar tudo que você planejou, sim. somando todos aqueles dias. Faz Foi, sentido? foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu não consegui, assim, por algum motivo terminar, tem aulas que são extremamente extensas, né, conteúdos mais extensos, então, se eu via que eu não conseguia terminar, às vezes eu seguia o cronograma ali que eu já tinha me programado para o resto da semana, e aquele restinho que não deu, eu estudava de sábado ou domingo, assim, então, basicamente era isso, mas a semana seguinte já iniciava de acordo com o que já estava programado, sabe? Exatamente. Marcelo, a Karen está perguntando aqui, tem limite de idade? Você lembra do limite de idade do concurso da Marinha? 35. 35 no ano da matrícula no curso de formação de oficial. Isso. Eu sempre gosto de fazer, Marcelo, um exercício contrário, né? Eu sempre uso como referência o ano da prova, né? Para mim é mais fácil de explicar para as pessoas isso. Então, se vocês forem pensar, pessoal, de acordo com o ano da prova, por exemplo, 2026, né? Você pode ter no máximo 33 anos até 30 de junho, né? Se a gente for falar isso para a Marinha, né? Por Exército seria Sim, 31, né? Usando essa mesma referência, né? Do ano da sim. prova, né, Marcelo? E para Aeronáutica seria 34, tá? Então, muita gente tem dúvida. Ah, você falou 34 no edital, eu vi 36. É por isso. A gente usa referência no curso de cientista militar como ano da prova mesmo, tá? Só Uhum. para explicar isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra dúvida. Alguém mandou mais alguma pergunta. Tem uma última. Você vai exercer a profissão na própria cidade ou você vai ter que se mudar? A sua vaga foi nacional, né, Marcelo? Uma coisa Isso. pessoal, só para introduzir antes de você falar. Certo, exatamente. Então não tem como saber aonde é ainda, né? Não tem a vaga, não sabe dizer aonde é, mas o que eu sei é que tem que ficar os 9 meses no Rio de Janeiro fazendo o curso de formação e no final do curso que eles vão dizer para onde é a vaga. Então não dá para saber ainda onde vai ser o trabalho em si mesmo. Lembrando, né, Marcela, que esse é o primeiro local de trabalho, né? Não é Sim, que a empresa lá inteira, né, sendo uma vaga nacional. Você pode ter transferência depois, de sim, 2 anos, inclusive uma transferência remunerada, né? Então, sim, é até uma maneira de fazer um caixa durante a carreira também. Tem muita gente que faz isso, né? Tá sim. tudo bem, não tem nada errado, não. Marcela, para finalizar aqui para valer, né, deixa eu te dar mais uma vez aqui os parabéns pelo seu resultado. Você é um exemplo de verdade Uhum. para todos os dentistas concurseiros do Brasil, na verdade. Tá? Eu falo isso aqui com toda a sinceridade do mundo, porque o seu resultado ele não foi só expressivo, né? Ele foi inspirador
passar no concurso mais exigente do Brasil com 3 meses de estudo não é para qualquer um. A gente fica orgulhoso aqui do outro lado, feliz de ter contribuído com 1% aqui na sua jornada, 99% foi você, né? E eu desejo que você seja muito feliz, tá, na sua carreira, sei lá qual o caminho que for. E a gente deseja tudo de melhor para você. Nossos professores estão orgulhosos, e todo mundo vibrou com o seu resultado. A gente só espera que você seja feliz, que você realize todos os seus desejos na sua carreira. Tá bom? Obrigado Obrigada, mais uma vez pela sua disposição e por toda a experiência que você compartilhou aqui com a gente hoje. Lembrando, pessoal, que a live vai ficar gravada aqui, tá? Parabéns, Marcelo. Obrigada também. Também quero aproveitar para agradecer o pessoal da live e também os professores que foram sempre muito solícitos, as aulas, a mentoria, enfim. Devo muito também a isso e é isso. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, Marcela. A gente vai conversando. Qualquer dúvida que você tiver ao longo dessa próxima jornada, você sabe que você pode continuar contando com a gente aqui, tá bom? Sim. Obrigada. Um abraço, Marcela. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado também. Tchau, tchau.